Agora, falando do conjunto dos números naturais, a gente vai enunciar aí os axiomas de Peano. São axiomas que podem ser considerados aí ferramentas para a construção dos números naturais. Então, o primeiro axioma: todo número natural n tem um único sucessor, n mais 1. Inclusive, a gente vai fazer uma demonstração dessa proposição aí depois, tá? Vou fazer como uma afirmação depois. Números naturais diferentes possuem diferentes sucessores. Existe um único natural, que é o número 1 aí representado, né, com o símbolo 1, que não é sucessor de nenhum outro natural. Princípio de indução, né, que é o quarto axioma. Seja x um conjunto de números naturais, se o 1 pertence a x, e além disso, o sucessor de todo número de x, todo elemento de x, ainda pertence a x, então esse conjunto é igual ao próprio conjunto dos números naturais. No conjunto dos números naturais, a gente vai definir duas operações que a gente vai chamar de operação elementar. Essas operações fundamentais, que são a soma e a multiplicação. Então, essas operações, elas são fechadas aí, né, no conjunto dos números naturais. Isso significa que se a gente soma dois números naturais quaisquer, o resultado dessa soma continua sendo um número natural. O mesmo vale para a multiplicação. Se a gente multiplica dois números naturais quaisquer, o resultado dessa multiplicação continua sendo um número natural. Isso não vale, por exemplo, para subtração. Se eu pego dois números naturais, por exemplo, 3 e 5, e faço a subtração, 3 menos 5, isso é menos 2, que não é um número natural, certo? Então, a subtração ela não é fechada aí nos números naturais. Quais propriedades que a gente vai ter para a soma de naturais? Primeiro, vale associativa, então eu posso associar esses números da maneira que nos convém. Vale a comutativa, então m mais n é igual a n mais m. Vale a lei do cancelamento, então se eu tenho aí m mais n igual a um certo m mais p, a gente pode usar a lei do cancelamento e dizer que n é igual a p. Isso vale para a soma. E tem o que a gente chama de tricotomia. Então, dados aí m, n e p, números naturais, a gente tem três opções para esses números. Ou m é igual a n, ou m é igual a n mais p, ou n é igual a m mais p. O que a gente quer dizer com isso? Que ou um número é igual a outro, ou ele é maior, ou ele é menor. A gente tem essas três opções, exclusivamente essas três opções. E aí, na operação de soma, a gente traz uma relação de ordem, que a gente vai definir aí, ó, essa relação menor, né? Dados m e n pertencentes aos naturais, dizemos que m é menor do que n, se isso significa que existe um p natural, tal que esse número n é igual a um certo m mais p. E aí, nas mesmas condições, a gente pode definir o contrário, né? Se o n é menor que o m, então existe um p tal que o m é igual a n mais p. Então, dizer que um número é menor do que o outro significa que existe um valor que a gente pode somar aí com o nosso número e obter essa igualdade. Então, essa relação de ordem aí, que é a relação menor, ela tem algumas propriedades. No caso aqui, eu estou trazendo a transitividade. Então, se um número é menor do que o outro, no caso aqui, olha, m menor do que n, e esse valor n é menor do que um certo valor p, a gente pode usar essa propriedade transitiva e dizer aí que o m é menor do que o p. A gente tem também a tricotomia. Então, se a gente tem m igual a n, a gente tem m e n naturais, né? Então, a gente tem três opções. Ou m é igual a n, ou m é menor do que o n, ou n é menor do que o m. Então, só essas três opções que a gente já acabou de falar, né? E o que a gente chama de monotonicidade. Se o m é menor do que o n,
então M mais P é menor do que N mais P. Então, eu já tenho essa desigualdade. Então, eu estou somando aí um valor natural em ambos os lados aqui, em ambos os membros da nossa desigualdade. Isso não altera a nossa desigualdade. Mantém a desigualdade aí normalmente. Para qualquer número natural P, né? E eu vou mostrar essa terceira propriedade. Por que ela realmente é válida. Então, de fato ali, né? Se a gente tem um M menor do que o N, então, pela definição, existe um número natural, que eu estou chamando de R, tá? Tal que o N, ele é igual a um M mais um R, por definição, certo? Isso ser menor do que N significa que existe um número natural, no caso aqui R, tal que M mais R é igual ao N. Então, o que a gente vai fazer? Olha, vou pegar aí a nossa igualdade, N igual a M mais R, vou somar P dos dois lados, porque eu somando um valor natural em ambos os membros da nossa igualdade, eu não altero aí a minha expressão, certo? Não altero os meus valores de igualdade. Então, somei P dos dois lados da nossa equação. E aí, eu estou usando aqui na segunda linha, primeiro, comutativa, tá? Eu comutei P e R, e depois associativa, que são propriedades aí da soma. E aí, o que a gente tem? Que N mais P igual a M mais P mais R. O que a gente quer mostrar? Que M mais P é menor do que N mais P. E a gente acabou de ver isso, olha. Por quê? Eu tenho uma igualdade onde eu tenho um valor a mais aqui, olha, tá vendo? Eu estou somando algo a mais. Isso pode se dizer, então, que o N mais P é maior do que o M mais P, certo? Porque eu preciso aí de um valor R acrescentado para ter a igualdade. Então, está demonstrada aí a terceira propriedade. E aí, agora a gente vai falar da multiplicação. Quais são as propriedades da multiplicação? Primeiro, também vale associativa. Então, na multiplicação de naturais, a gente pode associar da forma que convém. Também vale comutativa. Também vale a lei do cancelamento. Então, se a gente tem M vezes P igual a N vezes P, a gente pode usar a lei do cancelamento aqui, olha, e dizer que N é igual a M. Gente, essa lei do cancelamento, ela é muito natural pra gente, né? A gente sempre usa ela aí e a gente sempre costuma trabalhar apenas com números reais. Mas tem que tomar cuidado, tá? A lei do cancelamento não vale para qualquer tipo de conjunto, apesar de valer nos números reais, mas tem que tomar cuidado. Nem sempre ela pode ser usada não, tá? Aqui a gente tem uma propriedade a mais, que é a distributiva, né? Que é a relação aí de multiplicação e soma. Então, vale distributiva, M vezes N mais P é N vezes N mais M vezes P. E a gente também tem a mesma relação anterior. Se o M é menor do que o N, eu posso multiplicar um número natural nos dois membros dessa desigualdade, que a desigualdade se mantém. No caso aqui, M vezes P continua sendo menor do que N vezes P. Isso para números naturais, tá? Prestem bem atenção. Isso já não vale para os reais, vale para números naturais. E aí agora a gente vai falar sobre o princípio da boa ordenação. E para isso, a gente vai fazer duas definições aqui primeiro, algumas definições, que a primeira é de elemento mínimo e máximo. Então, a gente diz que um elemento é mínimo nas seguintes condições, ó. Seja x um conjunto de números naturais. Dizemos que P é o menor elemento de x quando P é menor ou igual a n para todo n pertencente a x. Então, a gente tem aí a desigualdade P menor ou igual a n para todo número natural do nosso conjunto. Então, é bem intuitiva, né, essa definição. O menor elemento, se todos os outros números forem maiores ou iguais a P. E o elemento máximo, a gente vai dizer que P é o maior elemento desse conjunto X quando P for maior ou igual a N, para todo N aí pertencente ao nosso conjunto X. Então, também essa definição é bem intuitiva e tranquila. Então, por exemplo,
O número 1, ele é o menor elemento do conjunto dos números naturais. Então, não existe um número menor do que 1 pertencente aos naturais. Todos os números são maiores ou iguais a 1. E nisso, a gente pode fazer uma conclusão ainda mais geral. Qualquer subconjunto dos naturais, que eu estou chamando aqui de X, olha, qualquer conjunto X que seja subconjunto dos conjuntos naturais, o menor elemento vai ser o número 1. Se o 1 pertence a esse conjunto, o menor elemento é o 1. E aí a gente vai ver que sempre vai existir um menor elemento. Mas será que sempre existe um maior elemento? E aí eu trago uma proposição. O menor elemento de um conjunto, ele é único. Então, existe um menor elemento, a gente vai ver depois, também vou fazer essa demonstração. E esse menor elemento é único. Não existem dois menores elementos. Como também não vai existir dois maiores elementos, tá? Então, como é que a gente vai demonstrar isso? Então, de fato, seja X um subconjunto dos naturais, com P e Q elementos mínimos do conjunto X. Então, eu estou supondo aí que existam dois números, P e Q, e esses dois valores são menores elementos do conjunto X. E aí, como P é um elemento mínimo, pela definição de mínimo, segue que P é menor ou igual a Q. Certo? Porque P é mínimo, então ele é menor ou igual a qualquer valor do conjunto X. Só que aí, da mesma forma, né? O Q também é um elemento mínimo. Então, o Q também é menor ou igual a qualquer elemento do nosso conjunto X. Em particular, ele é menor ou igual a P. Então, dessas duas desigualdades, P menor ou igual a Q e Q menor ou igual a P, o que a gente conclui? Que P é igual a Q. Se P é igual a Q, nosso elemento mínimo é único. Existe apenas um único elemento mínimo. Eu faço uma observação, né? Se existir um elemento máximo de um conjunto X, então ele também é único. E aí eu vou deixar essa justificativa para que vocês façam, tá? É bem parecida com a anterior. Então, aqui a gente está supondo que existe, tá? Nem sempre vai existir um elemento máximo. Por exemplo, o próprio conjunto dos números naturais não tem um elemento máximo, né? Sempre existe um sucessor, mas quando a gente tem um subconjunto e existe um elemento máximo, esse elemento é único. E aí a gente vem, então, para o teorema que a gente conhece como princípio da boa ordenação. O que diz esse teorema? Todo subconjunto não vazio, A, todo subconjunto dos naturais, não vazio, possui um elemento mínimo. Então, a gente fez ali a demonstração de unicidade. Então, agora o que a gente está querendo demonstrar é a existência. Então, a gente vai demonstrar a existência, eu vou fazer isso no próximo vídeo.